Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 9 de agosto de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 6, tá bom? Diz assim, o retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra simples, pura e genuína como ela é, Senhor. Deus que não ache em mim soberba, jactância, que não ache em mim querer me aparecer, mas que sim, que o Senhor Jesus venha aparecer, porque Ele é a palavra viva. Ah, Senhor, porque Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, Deus, que eu venha falar somente aquilo que a Sua palavra tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra vai estar dizendo, a gente leu esses dias, né, sobre a arca, né, que os filhos de Eli pegaram e levaram para a guerra, achando que porque tinha arca, né, que eles iam ganhar. Mas o problema não estava na arca, e sim, né, como eles se portavam perante a arca do Senhor. Lembra que o tabernáculo ficava lá em Siló e eles não obedeciam ali como sacerdote, eles faziam de tudo, né, dormia com mulheres lá na frente do que ajudavam lá no templo, na hora de que as pessoas iam fazer os votos, subia para fazer o sacrifício, eles enfiavam a mão, não dava gordura, como que era dada para Deus, como que era para ser entregue para o Senhor, e por isso Deus falou que como é o nome dele? Que Eli dava mais importância aos seus filhos do que a ele, que Deus deu a sentença, né, que eles iam morrer todos no mesmo dia. Então, aí acontece quando eles levam a arca para a guerra com os filisteus, e aí a arca ela é roubada, tá? A gente vê isso no capítulo 5, tá bom? No capítulo 4 e no capítulo 5, tá? E aí a gente vê o retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não manda de volta a sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Então, porque acontece o quê? Quando eles pegaram a arca, né, que a arca veio, né, tomar a arca, então a palavra vai dizer, tanto no capítulo 5, né, que eles passaram a ser o quê? Castigado com tumores, tá? Por quê? Por causa da arca, porque a arca, na presença de Israel, era algo santo, porque foi dada para Deus, tá? Deus deu para o seu povo de Israel. Então, era a presença de Deus para com o seu povo. E quando ela é tomada, né, então se torna maldição, né, na vida daqueles, né, que não eram povo de Deus, assim, povo pagão, tá? Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Então a praga atingiu todo mundo. E então, o que acontece, gente? Ó, não, depois eu vou fazer essa ressalva. E aí diz assim: façam imagem de tumores. Deixa eu marcar aqui. Aí no 5. 6:5. Façam a imagem dos tumores dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie sua mão de sobre seus deuses e sua terra. Porque ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó, só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Então, eles lembraram lá do tempo de faraó. Quem lembrou? Os adivinhos, tá? Os adivinhos dos filisteus, tá? Olha só, no 2, tá? Diz assim, ó, 6:2. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos
com que devemos mandá-los de volta ao seu lugar. Então, eles sabiam que eles não estavam lidando com qualquer Deus, e sim o Deus do povo de Israel. E o Deus do povo de Israel, né, vem de uma história, né, aonde ali sabe todas as histórias de Faraó, né? Então eles até contam aqui no capítulo 6 como Deus fez com o povo, né, de Faraó. Então assim, eles vão consultar e essa é a resposta. Então a oferta pela culpa era uma oferta que o povo de Israel fazia, tá? Então esses 5 tumores representava ali as pragas, né, que lhe foram enviado ali às nações. Então, eles tinham que fazer essa imagem da glória a quem? Ao Deus de Israel, entendeu? Então, eles tinham que reconhecer que a mão de Deus estava sobre eles, né, e que era um julgamento de Deus sobre a vida deles, porque eles estavam com a arca, que significava a presença do Senhor. No 7 diz assim: agora então prepare uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foram colocadas julgo. Amarre-nas a carros, mas afate-se delas e os seus bezerros e ponha-nos no curral. Então, eles instruíram como que deveria ser, né, a entrega da arca, porque a arca não poderia ir em qualquer lugar. Igreja, os pagãos fizeram tudo certinho, igreja. E os filhos de Eli, não. Vão lá, simplesmente pegam a arca de qualquer jeito, né? E a presença do Senhor, ela não pode estar de qualquer jeito, aleluia, né? Aleluia. E diz assim, vamos lá prosseguir no 8. E coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça. Ele diz assim, e fique observando, se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semas, então foi o Senhor quem a trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso, né? E aí, o que acontece? Assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas numa carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor. Olha, igreja, que coisa, né? No 11. Colocaram a arca do Senhor na carroça, junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então, assim, fizeram tudo conforme o sacerdote tinha falado, ok? Então, igreja, a gente vê que às vezes as pessoas pagãs têm mais respeito pelas coisas de Deus, né? Do que o próprio povo de Deus, tá? Não, eles não tinham respeito. Gente, Ofni e Finés não tinha respeito nenhum pelas coisas do Senhor, né? E esse povo lembrava que de tudo que Deus tinha feito no Egito para com seu povo, e Ofni e Finés nem sequer nem um minuto lembrou, tá? Do que Deus havia feito, aleluia, né? Então, o cuidado de botar a arca sobre Lamandaçu de Comanai, sobre um lugar onde, uma carroça onde nenhum animal tinha puxado, tudo santo, puro, mostrando a santidade de Deus, né? Demonstrando a santidade. A santidade de Deus. Porque Deus é Deus, igreja, né? Aleluia. Normalmente as vacas e os bezerros, né, que ainda não mamaram, era puro, né? Então, assim, gente, nossa, olha, eles fizeram coisa que Ofni e Finés não fez, tá? Simplesmente pegou a arca do Senhor e levou. Simplesmente assim. Usurpou, pegou lá e levou de qualquer maneira. Então, vamos lá, no 12. Então, as vacas foram diretamente para Bet-Semas, mantendo na estrada, mungindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes dos filisteus as seguiram até as fronteiras de Bet-Semas. Então, mostrou que foi Deus, o próprio Deus, que pesou a mão sobre eles, né? Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia, né? Então, igreja, Deus, ele não dá a glória dele para ninguém, né? A glória dele é a glória dele, né? E o que eles fizeram foi algo assim terrível, né? Eles tomaram uma maldição, né? A mão de Deus pesou. Então, confirma que a mão de Deus pesou. Ele vai pelo caminho, né? E entra ali. Então, ela vai direto para Bet-Semas, uma cidade que pertence a Judá, tá? E fica perto ali da fronteira dos filisteus. Então, ela vai certinha e entra lá, vamos dizer, nas terras de Judá, né? Então, confirmando que foi Deus, né? Que permitiu toda aquela situação,
né? E aí diz assim, ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale quando viram a arca, alegraram-se muito. Então, no tempo da prosperidade, né? Estavam ali colhendo, né? Aleluia. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Olha que lindo, igreja. Os levitas, olha só que coisa linda. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, né? E ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia. Então, eles tiveram que ver com os próprios olhos que era a mão do Senhor. Aleluia! Tem coisas na minha e na sua vida que vão ver o que Deus vai fazer, né? Aleluia! Que Deus está mandando eu falar, eu recebo, Senhor. Aleluia, né? Oh, glória a Deus, né? Tem gente que vai ter que ver, né, com os próprios olhos o que Deus faz, né? A justiça de Deus, né? Vai ter que devolver aquilo que é seu, aquilo que é meu. Né, justiça de Deus. Tem gente que vai ter que devolver aquilo que é meu e é seu. Aleluia, né? Aleluia, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Igreja, porque às vezes as pessoas, elas não sabem, elas acham que as coisas do Senhor é de qualquer jeito e não é. Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, que forte, hein? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Então, eles tiveram que ver, né, com seus próprios olhos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que foi o próprio Deus que os atingiram, né? Que foi o próprio Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, santo Deus de Israel, né? Nem me aguento, tamanha glória do Senhor, aleluia, né? Aí eu fico doidinha, igreja. Igreja, eu fico doidinha quando eu vejo, aleluia, né? Quando eu vejo, né, as coisas do Senhor, né, se cumprindo, a palavra do Senhor se cumpre, né? E muitos vão ver o que Deus vai fazer na minha vida e na sua ainda este ano. Tem honra de Deus, né? Aleluia. Diz assim no 17, os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, ó, para cada cidade, olha só. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascon e outro por Gade e outro por Ecrom. As 5 cidades que passaram, todos foram assolados por tumores, né? O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertencem aos 5 governantes. Então, Deus mostrou o seu poder, né? Ele estava achando, Dagom teve que se prostrar, cair assim, ó, a cara na frente da arca. Tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo, a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor, e até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Então é testemunha ali o que Deus fez, não é o que eles tiveram que fazer, devolver aquilo que era do povo de Deus, né? Tiveram que devolver a arca, né? Então a igreja é muito forte, aleluia. Devolver a arca de Deus. No 19, o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fez. Por quê? O povo de Bet-Semes era o povo de Judá, ok? Mas eles não podiam, eles não tinham direito, né? Aleluia, né? O povo de Judá, né? O povo de Judá não podia olhar para dentro da arca. Gente, não pode. Eles não tinham direito de olhar dentro da arca, porque a arca representava a presença do Senhor, né? E ali, quando eles olham, meu filho... Gente, quem aguenta a glória de Deus? Fala para mim, né? E aí teve uma grande matança ali, né? O Senhor fez uma grande matança. O que que acontece? No 20, né? E os homens de Bet-Semes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus Santo, a quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então, até eles tiveram medo, né? Então, eles foram olhar dentro da arca e, gente, pelo amor de Deus, não podia olhar. Tinha a presença do Senhor, que foi o que o povo de Israel viveu. Tinha os 10 mandamentos, né?
a vara de Arão que floresceu no deserto e o maná. Foi tudo que o povo de Israel recebeu no deserto, estava dentro da arca. Então, assim, quando eles olharam, né, eles infringiram a lei, né? Nem o sacerdote olhava. Então, assim, era meio que, né? Então, fechou ali, ficava os querubins ali em cima, era só a presença de Deus, né? Aleluia. Então, enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venha e leve-na para vocês, né? Então, eles tiveram tanto medo, igreja, o próprio povo de Deus, o próprio povo de Deus, o povo de Judá, ok? O próprio povo de Judá teve medo, né? O povo de Judá. Por quê? Porque eles foram olhar na presença do Senhor, não dava, igreja. Não tem como, é a presença de Deus, né? Não tinha como, igreja. Como assim? Vai olhar dentro da arca. Nem os levitas olhavam, nem os sacerdotes. Você vê que os levitas receberam a arca com todo cuidado. Olha só, olha. Não, olha só o que fala aqui. Vamos lá. No 15. Os levitas, 6:15. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinha colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto, sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque era obra do levita. Entendeu? Era o trabalho deles. Então, assim, como assim? Vai mexer com as coisas de Deus, né? Então, igreja, quando esses homens, eles foram fulminados, né? Eles foram julgados ali pela sua curiosidade. Curiosidade deles os mataram, né? A curiosidade, né? Como assim, gente? Pelo amor de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Então, os curiosos morreram, né? Os curiosos morreram devido à presença do Senhor na arca, tá bom? É isso, tá bom? Deus abençoe vocês e que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações. Que na paz.